Boa noite a todos, aqui presentes, os amigos internautas. Mensagem psicografada em 8/5/2026. Mães. As mães são flores do jardim de Deus. Mães que geram. Mães que cuidam dos filhos de outras mães. Mães que são pais nas lutas diárias da vida. Mães que se desdobram doando amor. Mães que se perderam nas estradas da desilusão, mas que terão novas oportunidades de renovação. Mães que entregaram seus filhos a Deus e aguardam o reencontro pelas estradas da vida eterna. Mães, lírios puros que iluminam o lar. Mães, guerreiras da paz universal. Mães, anjos. Mães que secam lágrimas. Mães. Mães que em todos os tempos serão guiadas pela Mãe Maior, Maria, que doou o seu filho para que muitos outros filhos tivessem a oportunidade da transformação. Celina. Com essa mensagem de Celina, nós agradecemos ao nosso Pai, ao querido Mestre Jesus, à doce Irmã Maria Angélica e toda a espiritualidade amiga presente, a oportunidade de estarmos reunidos aqui presentes e conectados ao canal do YouTube para mais um banquete de luz. Pedimos proteção, que o Afrânio seja muito amparado e inspirado pela equipe, que possa trazer com tanto tranquilidade tudo que ele preparou com tanto carinho e que possamos estar com os nossos sentidos aguçados para aproveitar ao máximo. Assim, pedimos permissão para iniciar a palestra da noite de hoje, dando graças a Deus. Boa noite a todos. Muito bom, né, ver a casa cheia, repleta, né? É uma alegria muito grande para a gente. Primeiro, agradecer a oportunidade que a casa nos dá de poder estar aqui conversando um pouco com vocês sobre a doutrina espírita, né, essa doutrina que tanto traz esclarecimento e tantas respostas traz às nossas questões do dia a dia. Pedindo que a espiritualidade esteja sempre junto conosco e que as mensagens aqui passadas sejam claras, suficientes para o entendimento de todos. Hoje, o tema que nos foi dado é sobre o Livro dos Espíritos. 3 questões do Livro dos Espíritos. Eu sempre gosto de dizer que o livro dos Espíritos foi codificado, né, por Allan Kardec, lá no século XIX, a partir de várias comunicações mediúnicas que os espíritos traziam até ele. Dentro desse rol de itens do Livro dos Espíritos, Kardec nos esclarece que esse universo todo ele é regido por leis,
leis essas estabelecidas por Deus, desde a criação. E essas leis que se aplicam a todos os seres, sem exceção. Essas leis, elas são chamadas de leis naturais ou leis divinas. E, basicamente, o que caracterizam essas leis divinas ou essas leis naturais que Kardec nos traz através do Livro dos Espíritos? São três coisas fundamentais, três pontos fundamentais que é importante que a gente saiba e que a gente entenda. Primeira questão, que essas leis, elas são universais. Essas leis valem para todos os seres, em todos os tempos e em todos os lugares. Dentro dessas leis não existem exceções e muito menos privilégios. O segundo ponto é que essas leis também, elas são imutáveis. O que quer dizer isso, né? Essas leis não mudam com as épocas, com as culturas ou com as opiniões humanas. Enfim, o que era verdade, o que é verdade há 1000 anos, continua sendo verdade hoje. E o terceiro pilar sobre essas leis é que são leis essencialmente morais e progressivas. São leis que não foram criadas para punir, são leis que foram criadas para nos educar. Leis que trazem como objetivo principal o nosso aperfeiçoamento, esse aperfeiçoamento contínuo de cada espírito, de cada um de nós. Kardec, então, organiza essa lei em grandes categorias dentro do Livro dos Espíritos. Esse Livro dos Espíritos que é a obra fundamental da nossa doutrina, a obra fundamental da base do Espiritismo, que reúne mais de 1000 perguntas feitas aos Espíritos e com as suas respostas. Dentro dessas leis, que são várias, nós temos a Lei de Progresso, a Lei de Sociedade e várias outras. Mas dentro dessa lei, entre elas, está a Lei da Justiça, a Lei de Justiça, de Amor e de Caridade, que é exatamente o capítulo que nós conversaremos e estudaremos nessa noite de hoje. A ideia central para nós começarmos a entender um pouco dessa lei de justiça, ela é simples, mas ao mesmo tempo poderosa. Podemos dizer que a justiça, como a gente conhece, ela não é uma invenção humana. A justiça é uma lei gravada por Deus na natureza de cada ser. E é justamente dessa lei que nós vamos falar. E mais interessante também a gente entender que essa percepção não é exclusiva do Espiritismo ou da doutrina espírita. Muitas vezes nós achamos que várias dessas questões trazidas são questões oriundas através da doutrina espírita. Mas essa percepção, a justiça em si, ela não é exclusiva, esse entendimento da justiça não é exclusivo do Espiritismo. Para a gente ter um exemplo claro, Santo Agostinho, um dos maiores pensadores do cristianismo, já ensinava lá no século V, olha só, 14 séculos antes de Kardec, exatamente essa mesma distinção. Eu vou ler aqui para vocês. Santo Agostinho ensinava, veja bem, que a verdadeira justiça consiste em dar a cada um o que é seu, e que toda lei humana só é legítima quando fundada na lei eterna. Importante a gente repetir isso, que Santo Agostinho trouxe para nós. Toda lei humana, ela só é legítima se estiver fundada na lei eterna. A lei divina, perfeita e universal. Para ele, uma lei injusta, por mais que esteja escrita, não possui verdadeira autoridade moral. Então, vamos pensar no que significa
trazendo essa visão de Santo Agostinho, o que isso significa na nossa vida concreta. Vamos tentar lembrar e ver quantas vezes na história, e até hoje em dia, várias leis essas aprovadas por parlamento, assinadas por governantes, registradas em códigos, e que a consciência humana, mesmo assim, as reconheciam como injustas. A gente pode dar vários exemplos. A escravidão era uma lei. Durante séculos, funcionou como uma lei. Era justa? Talvez, pela nossa visão, naquela época, poderia ser justa. A negação do voto às mulheres, durante muitos anos, foi legal, estava na lei. Não foi simplesmente deixado de lado, existia uma lei que proibia as mulheres da prática do voto. A perseguição religiosa, durante a Idade Média, era uma lei, foi legal. Nenhuma dessas leis deixou de ser injusta porque estava escrita. Mas, segundo Santo Agostinho, elas não tinham o fundamento da lei eterna, da lei divina. Agostinho dizia que essas leis, por mais formalizadas que fossem, elas não tinham autoridade moral, porque estavam em contradição com a lei eterna, a lei de Deus, a lei que Ele escreveu na ordem do universo, no coração de cada um de nós, no coração de cada ser humano. Em outras palavras, há algo dentro de nós que sabe distinguir o justo do injusto. E isso independe do que diz o papel. Eu gosto muito de trazer, vou trazer um exemplo aqui, hoje em dia a gente vai comprar um carro, eu não vou nem falar como é que eu escolhia carro na minha época para não entregar a idade, mas hoje em dia a gente vai comprar um carro, e existe uma gama de tecnologia envolvida, embarcada nesse veículo, os softwares que hoje você tem nos carros. Normalmente a gente compra um carro e a gente não usa, às vezes 10%, 20% de toda aquela tecnologia que está embarcada naquele carro. Mas nós não temos como optar em comprar o carro sem essa tecnologia. Essa tecnologia, essa ferramenta já está ali embarcada no carro. Nós vamos definir o quanto e de que forma nós vamos utilizar toda essa tecnologia, não é assim? E com a gente? Quando da nossa encarnação, essa tecnologia também já veio embarcada em nós. E nós a usamos, a utilizamos, de que forma? Qual o percentual dessa tecnologia que nós utilizamos? Kardec, então, séculos depois, chegaria à mesma conclusão de Santo Agostinho, mas por um outro caminho. Enquanto Santo Agostinho chegou a todas essas questões através da teologia, Kardec as encontrou através dessa investigação mediúnica. E não para nossa surpresa, as informações que os espíritos trouxeram é a mesma. Que há uma lei acima das leis humanas, universal e imutável, e que serve de critério para tudo que nós chamamos de justo ou de injusto. E essa convergência entre Santo Agostinho e Kardec não é simplesmente uma coincidência. É o mesmo princípio, reconhecido por caminhos diferentes. Em nenhum momento
Santo Agostinho e Kardec se contradizem, pelo contrário, eles se encontram e nos mostram que a busca pela justiça verdadeira é ou deve ser um caminho comum a toda a humanidade. E mais um ponto, antes de a gente entrar nos capítulos do nosso estudo, vamos trazer também uma ideia que Kardec desenvolve com muita profundidade em uma das outras suas obras, que é o livro Céu e Inferno, onde ele ilumina diretamente o que nós vamos estudar hoje. No livro Céu e Inferno, Kardec, ao examinar essas doutrinas religiosas sobre a vida após a morte, ele precisou responder uma pergunta central: como um Deus perfeito pode ser autor de leis injustas? Uma delas, como a condenação eterna por faltas temporárias. E a resposta, Kardec constrói dizendo que Deus, sendo infinitamente justo, não pode criar uma lei que seja injusta. Um ser infinitamente bom e infinitamente justo não pode criar leis onde a própria consciência humana a reconhece como desproporcionais. Foram leis, talvez criadas, numa época em que era necessário. Como conter aquela população? Vamos nos levar na época de Moisés, por exemplo. Como conter, se não fosse através de uma lei punitiva? Mas como traz Santo Agostinho, se essa lei não tem fundamentos na lei eterna, ela um dia vai deixar de existir. E essa visão nos traz algo fascinante. Se a gente já entende que a consciência humana já possui dentro um conceito de justiça anterior a qualquer lei escrita, anterior a qualquer dogma, a qualquer religião, e que esse critério interior nos permite reconhecer uma lei como justa ou injusta. Nós não sabemos. Nós não sabemos o que é justo e o que é injusto, dentro da nossa consciência. E é exatamente isso que Kardec confirma no Livro dos Espíritos, na questão 873, onde ele põe o sentimento de justiça no coração do homem. Vamos fazer uma historinha aqui simples. Vamos visualizar assim uma criança, na sua idade mais ou menos aí de 5 anos. E aí, durante a festa, corta-se o bolo, e essa criança vê que é dado um pedaço de bolo maior para o irmão dela, e o pedaço dela é pequeno. O que essa criança vai fazer? Ou ela vai chorar, ou vai falar o quê? Isso não é justo. Onde é que ela aprendeu isso com 5 anos? Ela fez alguma faculdade de direito, leu algum livro de filosofia? Da onde brota essa sensação de justiça dessa criança com 5 anos? Uma segunda cena. 2 advogados, um tribunal tradicional, 2 advogados experientes, formados na mesma faculdade, com os mesmos ensinamentos, analisam o mesmo caso e chegam a conclusões diferentes e opostas sobre o que é justo. Como que é possível? Se o caso é o mesmo e o entendimento deles, o estudo deles sobre essa questão é a mesma.
pelas nossas paixões. E quando eu falo aqui paixão, não tem nada a ver com a questão dos romances, de toda essa questão amorosa. Essa paixão que interfere na nossa lei, no nosso entendimento dessa lei de justiça, são os nossos instintos primitivos ainda não domesticados. É o nosso orgulho profundo, o nosso interesse próprio, né? O medo que a gente tem, às vezes, de perder o status, a vaidade, sabe, aquela necessidade que nós temos de sempre mostrar que nós temos razão o tempo todo. São esses impulsos emocionais densos, né, que nublam nossa capacidade de enxergar tudo isso com clareza. E essas paixões, esses vícios, eles operam mecanicamente dentro das nossas mentes. O orgulho, por exemplo, é o maior bloqueador que nós temos da justiça. Quando nós colocamos o orgulho no comando, quando nós colocamos esse orgulho na nossa frente, nós nos tornamos mecanicamente incapazes de admitir que cometemos um erro e, principalmente, que a outra parte tem razão. Nós nascemos como se nós carregássemos uma bússola dentro de nós. E essa bússola, ela sempre... Como é que é a bússola? Ela sempre aponta para um local certo. Essa bússola sempre aponta para o norte da justiça. E essa bússola está conosco. Mas, durante a nossa caminhada, nós colocamos ímãs no nosso bolso. E o que o ímã faz com a bússola? Desconcerta o caminho que ela tem que indicar. Então, nós temos essa bússola conosco. Mas o ímã das nossas paixões vai nos fazendo errar o caminho. E se a justiça ela é tão natural, se está dentro de nós, por que nós discordamos ou desentendemos tanto dela? É isso que Kardec vai abordar nessas questões de 873 a 875. São apenas 3 perguntas curtas, respostas densas, como muitas que nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, mas que juntas formam um dos ensinamentos mais precisos e práticos que regula principalmente a nossa vida em sociedade e a nossa vida interior. Kardec já abre, então, essas 3 questões com uma pergunta fundamental. Na questão 873, Kardec pergunta se o sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas. E o que os Espíritos respondem, que está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração dos homens. Essa resposta confirma o que eu já trouxe na introdução, que esse sentimento de justiça, ele é inato. Comprova para nós que Deus colocou esse sentimento dentro do nosso coração, dentro do coração do homem, dentro do coração do ser humano, como parte de uma das leis naturais. Essa lei de justiça, ela não é fruto de uma educação formal, nem de uma religião específica. Ela está na natureza do Espírito, está dentro da nossa natureza, faz parte de nós. E há um detalhe que vale a pena sublinhar. O progresso moral, como os Espíritos colocam na resposta a Kardec, esse progresso moral, ele desenvolve
esse nosso sentimento de justiça, mas ele não cria esse sentimento. Por isso que uma criança sem instrução ou uma pessoa simples carrega dentro de si essa sua bússola moral. E os espíritos afirmam frequentemente que essa bússola é mais precisa, olha que interessante, no homem mais simples do que no homem muito instruído, quando deveria ser o inverso, né? Quanto mais instrução nós temos, mais entendimento também deveríamos ter do que é justo e do que é injusto. A inteligência e a moral precisam caminhar juntas, lado a lado, e não separada. E por que nos desentendemos sobre o que é justo? Então, na questão 874, Kardec pergunta, então, se sendo a justiça uma lei da natureza, como os espíritos responderam na resposta anterior, como que se explica que os homens a entendam de modos diferentes, considerando uns justos o que ao outro parece injustos? E os espíritos respondem que é porque esses sentimentos se misturam às paixões, que o alteram, como sucede a maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo com que os homens vejam as coisas através de um prisma falso. Olha o exemplo aí que eu trouxe dos dois advogados. Ou eles permitem que essas paixões mudem a luminosidade através de um prisma, em que cada um, de acordo com as suas concepções, não consegue simplesmente aplicar essa lei natural e essa lei divina. Quando esse prisma modifica essa luminosidade, através das paixões que interferem nessas decisões. A resposta é precisa, o problema não está no sentimento de justiça, o problema está no que se mistura a esse sentimento de justiça. O problema está quando essas paixões se infiltram, quando esse sentimento começa a ser dobrado, começa a ser distorcido, simplesmente para justificar aquilo que nos convém. É como um pai, né, que exige do filho uma disciplina rígida, que ele nunca aplicou a ele mesmo, mas ele quer aplicar ao filho. Alguém que defende com veemência um direito próprio, mas se recusa a reconhecer o mesmo direito no outro, e mesmo assim acredita que está sendo justo. É nós, quando estamos no trânsito, e alguém dá uma fechada na gente, e a gente... Eu não, porque eu já passei dessa fase. Eu fecho o vidro, que aí ninguém escuta. Mas quando a gente reclama daqueles que nos deu a fechada, e no quarteirão seguinte, a gente avança uma faixa de pedestre quando tinha um pedestre parado para atravessar. Nós cobramos o outro pela justiça, mas não nos cobramos por essa justiça. E isso tem uma consequência importante para a vida espiritual. O trabalho da purificação moral que o Espiritismo nos propõe é, em grande parte, o trabalho de identificar e reduzir essas paixões que distorcem a nossa percepção do que é justo. Não basta querer ser justo, é preciso vigiar o que contamina esse nosso querer. E o que é justiça e o que determina os nossos direitos. Então, na questão 875, Kardec pergunta, então, para os espíritos, como se pode, então, como se pode definir a justiça?
os Espíritos respondem em uma frase, que diz tudo que a gente precisa saber sobre essa questão. Olha o que os Espíritos respondem a Kardec. Ele pergunta como se pode, então, definir a justiça. A justiça consiste em simplesmente isso. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Eu acho que aqui a gente podia até encerrar a palestra. Simples assim. A definição de justiça trazida pela espiritualidade. A justiça consiste em respeitar os direitos dos demais. Só isso já bastava para a gente aceitar e cumprir essa lei natural de Deus. E por que não fazemos? Lá na época do Império Greco-Romano, principalmente na Grécia, onde estavam as pessoas mais cultas daquela época, onde a escravidão era normal, segundo os gregos, escravo era escravo. As mulheres eram mulheres, não tinham direitos. Os estrangeiros perante os gregos eram povos inferiores. Paulo, na primeira carta aos Gálatas, vem trazer uma informação que, independente do sexo, da raça, da cor, escravo, não escravo, Paulo vem trazer informação que todos são iguais, que todos são uno em Cristo. Isso nada mais é do que essa justiça natural de Deus. É justamente o que os Espíritos trazem para Kardec. A justiça consiste em respeitar o direito dos demais. Paulo veio mostrar isso. Através dos ensinamentos que ele absorveu de Jesus e de toda a capacidade intelectual que ele tinha, ele vem simplesmente mostrar àquele povo que todos são iguais. Isso é uma definição de simplicidade que às vezes é desconcertante para nós mesmos. Mas o que são esses direitos? Como respeitar os direitos dos demais? Então Kardec vai um pouco mais além e ele pergunta isso. O que é que determina esses direitos? E os Espíritos respondem que duas coisas: a lei humana e a lei natural. Tendo os homens formulados leis apropriadas a seus costumes e caracteres, elas estabeleceram direitos que podem ter variado com o progresso das luzes. Vede se hoje as vossas leis, que sem seres perfeitas, consagram os mesmos direitos que da Idade Média. Entretanto, esses direitos antiquados, que agora se vos afiguram monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Nem sempre, pois, é acorde com a justiça o direito que os homens estabelecem. Ademais, este direito regula apenas algumas relações sociais, quando é certo que na vida particular há uma imensidade de atos unicamente da alçada do tribunal da consciência. Então, dois pontos essenciais nessa resposta. Primeiro, que a lei humana, como a gente já viu, ela é imperfeita e ela muda com o tempo. O que na época pode ser considerado justo, a seguinte pode reconhecer como um absurdo.
Isso nos traz e nos ensina que precisamos, acima de tudo, ter humildade. Sabe por quê? Que hoje a gente olha para trás e vemos as leis do passado e achamos elas absurdas. E provavelmente leis hoje que nós achemos justas e corretas, pode ser que as gerações futuras olharão para nós e acharão que essas leis são igualmente equivocadas. O segundo ponto, mais profundo ainda, é que a lei humana, essa lei nossa do dia a dia, ela regula apenas algumas relações sociais, mas que na intimidade de cada escolha há uma imensidade de atos que escapam à lei dos homens. Independente dessas leis, muitas escolhas escapam a essa lei dos homens. E só podem ser julgadas aonde? No tribunal da nossa própria consciência. Há coisas que fazemos que são legais, estão dentro da lei, mas que a nossa consciência condena. E há omissões que nenhum código pune, mas que nos custa muito interiormente. Para nós, para a doutrina espírita, essa consciência não é apenas uma construção psicológica, é o espírito, somos nós, reconhecendo em nós essa lei natural. Essa lei que Deus escreveu na natureza de cada ser, na natureza de cada ser humano, dentro dos nossos corações, e que nenhuma lei humana substitui completamente. É a mesma lei que falamos no início, universal, uma lei imutável e uma lei essencialmente moral. E aqui, as duas obras de Kardec se encontram de uma forma plena. E o céu e o inferno, Kardec nos mostra que a doutrina que atribui a Deus leis injustas, como a condenação eterna, contradizem os próprios atributos divinos. Porque contradizem aquilo que o próprio Deus escreveu no coração humano. O sentimento de que a punição deve ser proporcional à falta, de que o arrependimento deve ter valor, e que nenhum ser, bom ou mal, pode ser condenado eternamente. Em outras palavras, quando a consciência humana rejeita como injusta essas penas eternas, nós não estamos sendo simplesmente rebeldes, nós estamos sendo fiel ao que Deus gravou nela. É o tribunal da nossa consciência que fala sobre essa questão 875. É o mesmo critério em que céu e inferno Kardec usa para refutar justamente esse dogma das penas eternas. A lei natural é uma só, e ela fala dentro de nós, antes mesmo de qualquer livro ou qualquer publicação. Então, para a gente entender todo o sentimento que temos dentro de nós, que achamos, através da nossa consciência, que é injusto, nós começarmos a entender que isso é simplesmente essa lei de Deus falando dentro de nós. Essa lei de Deus se manifestando em nossos corações. Nós percorremos hoje 3 questões, então, que se encadeiam com muita beleza e que têm raiz exatamente nessas leis naturais. Nós vimos aqui, essa noite, que essa justiça é inata. Espero que a gente tenha compreendido que essa lei Deus escreveu
no coração de cada um de nós como uma lei natural. Entendamos também, como a espiritualidade nos trouxe, que esse progresso moral, esse nosso desenvolvimento moral, desenvolve essa lei de justiça, mas não cria essa lei. Entendemos também que essas paixões, elas distorcem esse sentimento natural, fazendo-nos ver por um prisma falso. E, na grande maioria, essa é a raiz dos nossos desentendimentos humanos. A raiz desses desenvolvimentos está basicamente na discussão do que é ou o que não é justo. Justiça, mais uma vez, é respeitar o direito do outro, é respeitar o direito dos demais, determinados pela lei humana que precisamos seguir. Imperfeita, mutável, mas principalmente pela lei natural, que só a consciência pode julgar plenamente. Deixo com vocês uma pergunta para a gente guardar no bolso e levar para casa. Não para responder agora, mas para nós irmos trabalhando essa resposta. Quando eu julgo que algo é injusto, eu estou tendo esse julgamento, estou vendo isso pelo sentimento puro, ou existe alguma paixão distorcendo o meu prisma? Vamos pensar, vamos ficar com essa pergunta para a gente trabalhar melhor essa resposta. E já aproximando do final, eu trouxe um texto que está no livro, o livro chama Justiça Divina, de Chico Xavier. Esse livro, ele relata 82 reuniões de estudos que foram publicadas, relacionadas ao livro Céu e Inferno, e esse estudo foi realizado na comunidade espírita cristã em Uberaba, no ano de 1961. Então, são vários capítulos discorrendo sobre vários estudos que foram feitos do livro Céu e Inferno. Eu escolhi um capítulo aqui, que é o capítulo 30, denominado Diante da Lei. Foi uma reunião publicada em 15 de maio de 61. Ela se refere ao Livro dos Espíritos, capítulo 3, item 6, na segunda parte. O espírito consciente, criado através dos milênios, nos domínios inferiores da natureza, chega à condição de humanidade depois de haver pagado os tributos que a evolução lhe reclama. À vista disso, é natural que compreendas que o livre-arbítrio estabelece determinada posição para cada alma, porquanto cada pessoa deve a si mesmo a situação a que se coloca. Possuis o que deste, granjearás os que vêm dando. Conheces o que aprendestes e saberás o que estuda. Encontraste o que buscavas, acharás o que procuras. Obtivestes o que pediste. Alcançarás o que almejas. És hoje o que fizeste contigo ontem. Serás amanhã o que fazes contigo hoje. Chegamos no dia claro da razão, simples e ignorante, diante do aprimoramento e do progresso, mas com liberdade interior de escolher o próprio caminho. Todos temos, assim, na vontade, a alavanca da vida com infinitas possibilidades de mentalizar e de realizar. O governo do universo é a justiça, que define em toda parte a responsabilidade de cada um. A glória do universo é a sabedoria expressando luz nas consciências. O sustento do universo é o trabalho que situa cada inteligência no lugar que lhe compete.
a felicidade do universo é o amor, na forma do bem de todos. O Criador concede às criaturas, no espaço e no tempo, as experiências que desejem, para que se ajustem, por fim, às leis da bondade e equilíbrio que o manifestam. Eis porque permanecer na sombra ou na luz, na dor ou na alegria, no mal ou no bem, é ação espiritual que depende de nós. Isso é a verdadeira justiça divina. Por isso que, às vezes, ou muitas das vezes, quando chega a noite, que nós vamos dormir, colocamos a cabeça no travesseiro, e às vezes a gente não consegue pegar no sono, né? Porque a gente tem um tribunal que nos julga. E esse tribunal é o nosso tribunal interno. E se vocês querem saber, esse tribunal está sempre em sessão. E esse tribunal não tem recesso. E nós estamos indefinidamente dentro desse tribunal. E para encerrar, saibamos que as melhores jornadas intelectuais não são aquelas que nos entregam respostas mastigadas e fáceis, mas sim aquelas que abrem novas fendas no nosso entendimento. Então, muito obrigado e muita paz a todos. Depois desse estudo tão esclarecedor, reflexivo, nós vamos para o momento do passe, que é um momento só nosso. Vamos deixar para a prece final ao pensamento aos nossos queridos. Pedimos então que os médiuns do SEMA possam se posicionar. Que os médiuns, sentindo a presença dos seus mentores e da espiritualidade amiga, possam iniciar o passe, graças a Deus.
Deus, Pai amado, querido Mestre Jesus, doce irmã Maria Angélica, toda espiritualidade amiga presente, aqui estamos fisicamente no SEMA e conectados ao canal do YouTube com um só pensamento e sentimento de gratidão. Gratidão por tudo que recebemos, pelo estudo que esclarece, pela harmonização, a música, o passe e todas as vibrações amorosas que a espiritualidade jorrou para nós. E com essas vibrações amorosas nós vamos estender para a paz do nosso planeta. Para todos os governantes que possam ter as decisões mais claras em relação à lei divina. Para todos aqueles que estão em situação de rua, em abrigos, em casas de repouso, em casas de correção, nos hospitais, nas diversas dependências, até mesmo na criminalidade, com pensamentos muito negativos, mas que todos sejam amparados conforme as suas necessidades. Por aqueles que estão na parte espiritual, precisando de um socorro, e também aqueles que foram pelas vias do suicídio. Maria, que doou seu filho para que muitos outros filhos tivessem a oportunidade da transformação, possa estender o seu manto de luz. Vivemos também pelos nomes que estão aqui na caixinha do SEMA. Vivemos pela direção encarnada dessa casa, seus trabalhadores e nós frequentadores, para que ela possa ser cada vez mais sustentada sobre a rocha. Vivemos pelos nossos queridos que estão em nossos pensamentos, aqueles que convivemos no dia a dia, aqueles que já estão mais afastados, mas no mesmo plano, e aqueles também que estão no plano maior, mas sempre ligados pelo coração, pelo pensamento, que recebam o nosso carinho e que possamos cada vez mais seguirmos em busca da lei divina, buscando sempre trabalhar a nossa consciência. E assim pedimos permissão para encerrar a palestra de hoje, dando graças a Deus.